Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula sobre aquele tema do crime, parte 3, ou seja, nós estamos estudando ainda aquela parte do direito penal, parte geral do direito penal, especificamente sobre o crime, na terceira aula. Nós falamos na aula passada sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, lembra disso? Crime consumado, crime tentado, crime doloso, crime culposo, né? E agora nós, dando prosseguimento, vamos para o artigo 34 do Código Penal, que é intitulado, né? Isto aqui trata do seguinte tema: nenhuma pena sem culpabilidade. Aliás, esta é a regra. O sujeito, para ser punido, né? O sujeito, para suportar uma reprimenda, tá? Tem que estar, de certa forma, ele ligado a determinado resultado. Você lembra disso? Tá? Lembra da relação de causalidade? Causa superveniente, absolutamente independente, relativamente independente. Então, é nesse segmento aí que nós continuaremos. Diz o artigo 34, pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Parece uma redação esquisita, né? Porque ele traz aqui, pelo resultado. Ora, Marcelo, mas toda conduta gera um resultado. Isto é verdade, ou pode não ser verdade, né? Pode ser que o resultado não ocorra porque ficou na tentativa. Pode ser que o resultado não ocorra porque o sujeito desistiu voluntariamente. Pode ser que o resultado não ocorra porque ele arrependeu de forma eficaz, e seja na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz. Nós já aprendemos na aula passada que o sujeito, o militar aí, ou o agente, só responde pelos atos já praticados. E agora vem o artigo 34 e fala o seguinte, para aí, se ele, o agente, tá? Ele só pode ser punido de forma mais grave quando ocorrer um resultado, se ele deu causa a esse resultado, seja de forma dolosa ou culposa, porque ao menos culposamente. Vamos ler de novo. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Olha aqui esse artigo aqui, praticar violência contra superior, pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Tá? Você é um subtenente e eu sou um soldado. Você é um subtenente, eu sou um soldado. Você é superior, eu sou seu inferior, eu sou seu subordinado. Se eu pratico uma violência contra você, eu te dou um soco, por exemplo, eu pratiquei esse crime 157. Agora, veja o que acontece. Imagine que é o seguinte, eu não gosto desse subtenente sempre me enchendo a paciência. Uma hora dessa eu vou ensinar isso, vou mostrar para esse sub, né, como é que se faz, e nunca mais ele vai fazer isso com alguém, porque ele vai aprender. Eu não vou te matar, a minha intenção é te dar uma lição, com soco. Violência contra superior. Tanto que eu já me programei para isso, já planejei para isso. Eu vou dar uma lição para nunca mais ele fazer isso. Mas nunca mais no sentido de matar, porque senão aí cai no homicídio. Olha o que acontece. Te dou um soco. Se da violência resulta a morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Se eu te dei um soco e só feriu, né, só te lesionou, né? Ou melhor, eu pratiquei uma violência contra você, te dei um soco, esquece a morte. Olha aqui, detenção de 3 meses a 2 anos. Se eu te dei um soco, você caiu, bateu a cabeça e morreu, começa a surgir a discussão. E agora? A vontade do Marciano não era a morte dele, era só causar violência. Porque se fosse a morte, aí eu estaria praticando diretamente o homicídio. Não, a minha intenção era apenas te dar um soco. Você se desequilibrou com o soco, bateu a cabeça
e morreu. Eu vou responder por 3 meses a 2 anos de pena, ou a minha pena vai ser de reclusão de 12 a 30 anos? Porque aqui diz, se da violência resulta a morte. Aí você vai dizer, depende, Marciano, depende disso aqui, ó. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, ora, bateu, caiu, morreu, o resultado morte agravou a pena, não agravou? Claro que agravou. Foi de 12 a 30. Agravou e muito, tá certo? Tá? Enquanto o outro é de detenção de 3 meses a 2 anos. Por causa da morte, 12 a 30. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos, culposamente. Então pronto. Se você é subtenente, eu sou soldado, e eu te dei um soco, porque eu quis praticar uma violência contra você, e você caiu, bateu a cabeça e morreu, olha que interessante. Ou eu vou responder só por violência, ou eu vou responder por violência contra superior com resultado morte. Vai depender disso aqui, ó. Eu agi de forma dolosa ou culposa? Bom, dolosa no que tange a morte já está provado que não, porque eu não quis a morte, eu queria apenas a violência. Então, para aí, ó. E será que eu agi de forma culposa? Aí começa a discussão e vai depender do local onde você se encontrava. Então, por exemplo, ó, nós, do batalhão, eu pertenço ao seu batalhão, e você, subtenente também, fomos fazer uma instrução, né, no local de praia, onde só tem areia. Vamos fazer uma instrução aí lá no Maranhão, tá certo? Dunas, local de dunas, tá? Todo ano a unidade militar vai para esse local fazer instrução, exatamente porque se porventura tiver um desequilíbrio ali, alguém cair, não vai se machucar, porque é a região de dunas, tá certo? Eu aproveitando dessa instrução, aproveitando dessa oportunidade, eu pego e te dou um soco. Você cai, bate a cabeça na areia e morre por traumatismo craniano. Ora, verificou-se ali que embaixo da areia, sob uma leve camada de areia, mas porém imperceptível, existia um toco de madeira. Tá certo? Levantou-se também, apurou-se também que esse toco foi colocado por um grupo de turistas há uma semana antes do fato. Ou seja, situação totalmente inesperada, imprevisível, porque lembra-se, todo ano fazia essa instrução ali, nunca tinha ocorrido isso, até porque é uma região nunca teve acidente de alguém se lesionar, porque ali é areia, é dunas. Ora, não vou responder pelo resultado morte. Não vou responder pelo resultado morte. Por quê? Porque olha que interessante, para alguém ser punido pelo resultado que agrava a pena, só será punido quem deu causa ao resultado. Mas não basta dar a causa. A conduta de dar a causa tem que ser ou dolosa ou culposa, porque ao menos culposamente, se o legislador disse ao menos culposamente, então ele englobou aqui o doloso e o culposo. Ora, para que uma conduta seja culposa, um dos elementos da culpa é previsibilidade. Era previsível ter um toco de madeira ali? Não. Então, pelo próprio artigo 34, eu não vou responder pelo resultado mais grave. Eu não vou ter aquela pena, né, agravada pelo resultado. Pelos resultados que agravam especialmente as penas. Só responde o agente quando os houver causado pelo menos culposamente. Se tivesse numa questão contando essa historinha que eu falei para você, de que o soldado Marciano, né, num campo de instrução de dunas, desferiu um soco no subtenente Jean, vindo este a se desequilibrar e bater a cabeça. E
morrendo posteriormente, 2 dias após, por traumatismo craniano. Ponto. Levantou-se que um grupo de turistas havia colocado um toco de madeira ali 1 semana antes. Fato totalmente desconhecido da tropa. Diante da situação hipotética que indica a alternativa correta, o agente, o soldado marciano, responderá pelo resultado morte, uma vez que não fosse o soco dado ao superior, nada teria ocorrido. Falso. Não se adota aqui a regra da objetividade. Teve a ação, teve o resultado. Não por quê? Porque não foi querido aquele resultado. O que eu queria era praticar um outro crime. Violência ao superior. Em razão da minha conduta, desencadeou-se um segundo evento, a morte, mas ligado ao primeiro. Aí basta fazer a pergunta. Ele quis o evento morte? Não. Então está afastado do dolo. Ele agiu com culpa? Sim. Então vai responder pelo resultado. Ele agiu com culpa? Não. E como que eu sei que ele não agiu com culpa? Quando não for previsível aquele resultado. Quando não for previsível aquele resultado. Portanto, nesse caso, a resposta correta é: o acusado marciano não responderá pela pena mais grave ligado ao resultado morte, mas sim pelo crime base, pelo crime básico, seja ele uma lesão corporal, se eu queria lesionar, ou se eu queria apenas praticar uma violência contra o superior, por crime descrito lá no artigo 157, praticar violência contra o superior, detenção de 3 meses a 2 anos. Se da violência resulta a morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Este resultado agrave especialmente esta pena. Só responde por ele quem o causou de forma dolosa ou culposa. Vou te dar um outro exemplo. Professor, então tudo bem. Isto porque você deu um soco em mim, subtenente, na região de Dunas. E se fosse o seguinte, professor? Lá dentro do quartel, perto de um meio-fio, eu estou passando, você, que já não gosta de mim, vai e dá um soco contra mim. Tá certo? Eu desequilibro, bato a cabeça no meio-fio e morro. Muda a situação, professor? Muda. Se eu quis te lesionar, inclusive vou responder por lesão corporal seguida de morte. Se a vontade era apenas praticar uma violência contra ti, eu vou responder pelo resultado morte. Por quê? Porque é previsível, pelo local onde se encontrava, era previsível, até mesmo pela intensidade do soco, que você viesse a desequilibrar, bater a cabeça e morrer. Diferentemente lá das Dunas, que era imprevisível, porque ninguém imaginava que estaria ali, que tinha ali um toco de madeira, ou uma pedra colocado por terceiro, porque é a região de Dunas. Olha como muda a situação. Isso para você enxergar sobre o resultado, O agente que causou, o agente que deu o agente que, num primeiro momento, visando a prática de determinado crime, mas em razão da sua conduta, gerou um resultado, responderá sempre por este. Falso. Vai responder se o resultado era previsível, culposamente, ou se ele quis o resultado. Olha só aqui o latrocínio para você ver, Olha o roubo simples. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante emprego ou ameaça, de emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência, pena, reclusão de 4 a 15 anos. Isto aqui é o roubo, lá no Código Penal Militar. O sujeito, ele quer um crime base, o roubo, mas para ele roubar, ou para assegurar uma impunidade, ou para assegurar a obtenção da coisa, pratica a morte. Olha aqui, latrocínio. Se, para praticar o roubo, ou assegurar a impunidade do crime,
ou a detenção da coisa, o agente ocasiona dolosamente a morte de alguém. A pena será de reclusão de 15 a 30 anos, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se. Ou seja, isso aqui é o latrocínio. O crime base é o roubo, mas para roubar teve um resultado morte. Ora, aqui ele vai responder pelo resultado morte, porque dolosamente causou o resultado morte para conseguir o roubo. Sem problema. Vai responder pela pena mais grave. Vai responder pela pena mais grave, de 15 a 30 anos. Tá? Isso é um crime qualificado pelo resultado. Então, nós estamos diante do que o pessoal chama, e você pode encontrar isso no seu concurso, crime qualificado pelo resultado. Tá? Crime qualificado pelo resultado. Senhores, então, na verdade, estamos diante do que se chama crime qualificado pelo resultado. Guarde isso aí. Crime qualificado pelo resultado. Por quê? O resultado... Tá? Acabou gerando uma gravidade na pena. O resultado, tá certo? Que pode ser querido ou não, acabou gerando um reflexo na pena. Sim, porque uma violência contra superior, a pena é pequena. Se da violência resulta a morte, a pena é muito alta. Não é uma qualificação? É. Então você vai guardar isso. Crime qualificado pelo resultado. Crime qualificado pelo resultado. Tá certo? Que vamos trabalhar em duas frentes. O crime qualificado pelo resultado, você tem uma conduta dolosa, agiu com dolo, e o resultado também surgiu por dolo. Pega o latrocínio. A vontade é subtrair o computador. Para subtrair o computador, matou alguém. Então, roubo seguido de um resultado morte. Roubo qualificado pela morte. Roubo qualificado pelo resultado morte. A pena é muito grande. Vai de 15 a 30. O sujeito que pratica um latrocínio, ele não pode dizer, mas eu só queria roubar. Mas sim, mas você queria roubar e para isso você matou. Mas só que é o seguinte, esse aqui tem que estar dentro deste. Pelo princípio da consunção. Negativo. Negativo. Isto é um crime qualificado pelo resultado, está dentro do mesmo contexto, é verdade. Mas o resultado morte vai ter um reflexo naquele crime anterior. Tá certo? E aí nós temos também a situação de... agora volta aqui. O sujeito que agiu com dolo no crime subsequente, evidentemente que ele está contemplado pelo artigo 34, que fala que aquele que a pena mais grave em resultado do resultado só será atribuído ao agente que causou o resultado ao menos culposamente. Mas então, evidentemente que ele está também aqui contemplando o dolo mais dolo. Então, surge a segunda frente, a segunda hipótese, que seria dolo na primeira conduta e culpa na segunda conduta. Isto aqui, pessoal, é o que se denomina de crime préter-doloso. Crime préter-doloso. Você vai ouvir muito falar isso. Crime préter-doloso é quando o sujeito tem o dolo na conduta anterior e um resultado mais grave vem não porque ele quis,
mas por causa da sua culpa, porque não agiu com atenção, porque não agiu com cautela, porque não agiu com diligência. Porque lembra aqui no Código Penal Militar que o que caracteriza a culpa? A falta de cautela, a falta de atenção, a falta de diligência ordinária ou especial para determinado caso. Ora, o exemplo que eu falei para você, tanto do latrocínio está aqui, ó. E da violência contra superior está aqui. Você, subtenente, eu quero te dar um soco. Eu quero praticar violência contra você. Então eu tenho dolo na primeira conduta. Só que você bate a cabeça e morreu. Bateu a cabeça e morreu. O resultado morte eu não quis. Eu já ia falar besteira, eu nem previ. Pode ser que prevê ou não. O resultado morte eu não quis. Porque se eu quisesse, eu estaria diante de um homicídio. Eu não queria o resultado morte. Eu queria apenas praticar a violência contra você. Mas acabou batendo a cabeça e veio a falecer. Surgiu para nós naquela hora duas situações. Ora, na primeira situação, lembra das dunas? Era previsível. Era previsível o resultado morte? Ou era imprevisível? Bom, tá na duna, lá nas dunas. Sempre tinha instrução. Inclusive de defesa pessoal. Ninguém nunca se machucou. Dei uma porrada em você. Você bateu a cabeça em uma madeira que estava embaixo de uma leve camada de areia. Traumatismo craniano. Morreu. Era previsível ou imprevisível aquele resultado? Era imprevisível, professor. Se era imprevisível, eu não agi com culpa. Porque um dos elementos da culpa é a previsibilidade. Posso até não prever por falta de cuidado, mas poderia prever. Como é que vai prever um toco de madeira ali, uma pedra? Era imprevisível. Não responde. Vou responder somente pelo crime anterior com a pena simples, sem o resultado qualificador. Ah, não. Eu te dei um soco lá perto do meio-fio. Então é previsível, Marciano, que quando você faz isso com alguém, ele poderá cair, poderá bater a cabeça, poderá ter traumatismo craniano e poderá vir o óbito. Nesse caso, eu vou responder pela morte. Por quê? Porque não agi com a atenção devida, porque era previsível que ao bater em alguém, esse alguém se viesse a desequilibrar e bater com a cabeça no meio-fio. Então está aqui, pessoal, crime qualificado pelo resultado. Pode ser o préter doloso ou até mesmo o doloso mais o doloso, ou seja, esse especificamente é o crime qualificado pelo resultado. E este aqui é o préter doloso, crime qualificado pelo resultado, né? Pode ser dolo mais dolo ou dolo mais culpa. E aqui, neste caso, surgirão duas possibilidades. Ou ele responde pelo resultado mais grave, se for previsível o resultado, ou ele não responde se for imprevisível. Tá certo? Agora eu volto no artigo só para fechar com você, para ver, olha só como é que ficou. Olha aqui, pessoal. Nenhuma pena, né? Nenhuma pena sem culpabilidade. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Eu tenho sempre que colocar na cabeça que este artigo, evidentemente, também está contemplando quando o sujeito age com dolo mais dolo. Culposamente, é quando o sujeito verifica, quando no caso verificar se era previsível
o resultado mais grave ou não, tá? E aí, com os 2 artigos aí, demonstrando para você. Erro de direito, próximo assunto nosso. Erro de direito, tá? Extremamente interessante esse assunto. Vamos aos artigos. Ao artigo. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, ser excusável. Olha só. Numa leitura aqui parece coisa de outro mundo. Vamos dissecar isso aqui para você. Erro de direito, pessoal. Se você é formado em direito, você já viu lá no Código Penal Comum, ou você concurseiro, você que estuda o direito penal, você já viu lá no direito penal comum, que é o direito penal aplicável a quem não é militar, ou seja, o crime que não é militar, né? Você já ouviu falar em erro de proibição? Erro de proibição no Código Penal Comum se assemelha ao erro de direito no Código Penal Militar. Se assemelha em até certo ponto, porque depois vai discrepar, depois vai diferenciar nas consequências. O que é o erro de direito? O erro de direito é quando o sujeito, o agente, seja ele o militar ou o civil, pratica uma conduta, mas na cabeça dele, na cabeça de quem praticou, aquilo que ele está fazendo não é ilícito. Aquilo que ele está fazendo não contraria nenhuma norma. Aquilo que ele está fazendo não contraria, não caracteriza um injusto penal. Tá certo? O direito aqui, está aqui dizendo assim, erro sobre o que é proibido ou permitido. Erro sobre o que é proibido ou permitido. O sujeito pode praticar uma conduta achando que aquela conduta, ele até sabe, ele conhece a lei, ele não se ignora, mas ele ou teve uma interpretação errada, ou até mesmo, vamos até colocar isso, até mesmo por desconhecimento, ou seja, ignorância. Ele achou que aquela conduta dele não era nenhum ilícito, naquela conduta dele não violaria o direito penal militar. Olha aqui, ó. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, que eu falarei agora, supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação da lei, ser excusável. O sujeito, ao praticar uma conduta, porque ele agiu com ignorância ou porque interpretou de forma errada a lei, pensou que aquele fato era lícito e não ilícito. Ou seja, pessoal, falta para ele a consciência da proibição, falta para ele a consciência do ilícito. Eu vou te dar um exemplo, aí nós vamos abrir isso aqui, tá? Olha este artigo aqui, pessoal. Violação de domicílio. Primeiro eu vou te dar uma situação particular, um exemplo, aí nós vamos encaixar ali, ó. Imagina que você, um capitão, e eu, Marciano, tá certo? Você é capitão do corpo de bombeiro e eu, cabo. Tá certo? Eu tenho 22 anos de serviço. Fiquei 15 como soldado. Melhor. Fiquei 18 como soldado. Até, primeiro, baixa instrução, não me qualifiquei, entendeu? Não participei de curso, só fui promovido em razão do tempo. É o que o pessoal chama de cabo juruna, né? Ele não foi promovido porque ele fez um concurso interno para galgar, para ascender. Foi promovido porque de qualquer forma ele seria promovido em razão do tempo. Cabo juruna. Muito bem, você capitão, você chama, ô Marciano, cabo Marciano, vem cá. Cabo, é o seguinte, eu preciso localizar o endereço de um determinado sujeito aqui. Eu só tenho o nome da rua. Vai lá nessa rua e ache para mim.
Entendeu? Entreviste pessoas lá para ver se conhece. Porque eu preciso desse endereço aqui, eu preciso notificar este cidadão. Tá certo? A hora que eu estou saindo, você fala, mas esse Marciano, do jeito que ele é mocorongo, eu vou até... Ô Marciano, agora lembra o seguinte, não vai entrando na casa dos outros, viu? Porque senão você não vai responder aí por violação de domicílio. Não, tranquilo, capitão, de boa, fica aí de boa. Aqui é Antigão, aqui é Antigão. Muito bem, vai lá, Antigão. Tá, beleza. Aí eu chego, vou de casa em casa, chego, tem uma casinha lá no fundo, uma casinha não, tem né, uma construção lá no fundo, e está com uma placa, alfaiate. Portão está encostado, não tem cadeado, tá certo? E tem um senhor lá no fundo, eu bato palma. O senhor nem sai, continuou lá. Posso entrar? Ele grosso pra caramba, falou, não. Ué, posso entrar aí para falar com o senhor? Não. Ele proibiu a minha entrada. Ele não autorizou a minha entrada. Olha que eu falei, tá bom. Olha que eu vou sair, mas para aí. Eu vou entrar assim mesmo. Olho para a placa, tá lá, alfaiate. Falei, aqui não é casa. Aqui não é casa. Aqui é um local de comércio, aqui é um local de trabalho dele. E eu lembro do que você falou para mim ainda. Cuidado, Marciano, não vai entrar na casa dos outros sem permissão. Mas aqui não é casa. Eu vou entrar. Olha que ele tinha falado para não entrar. O velhinho falou, não, entra aqui. Posso entrar? Não. E eu entrei. Olha o que acontece. Violação de domicílio. Artigo 226. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Ou contra a vontade de quem de direito. Posso entrar? Não. Em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção até 3 meses. Pratiquei ou não pratiquei esse crime? Será que aquele artigo anterior, erro de direito, vai me beneficiar? Será que eu vou ser isento de pena? Ou minha pena vai ser atenuada? Ou a pena pode ser mudada, pode ser alternada, pode ser substituída por outra? Surge uma série de questionamentos no seu concurso. O cara conta uma historinha dessa e pede para você apontar a alternativa correta. Olha só que interessante. Fique atento aos elementos. Na minha cabeça, aquilo ali não era proibido entrar, porque não é uma casa. Porque está lá alfaiate. E eu ainda, inclusive, pensei no que você, capitão, me falou, não, vai entrar na casa dos outros sem permissão. Quando eu estava saindo falei, mas eu vou entrar aí, ué. Vou entrar lá para conversar com ele, eu quero entrevistar para achar o endereço, para cumprir a missão do capitão. O velhinho ligou para a polícia foi lá, instaurou um processo contra mim de violação de domicílio. O juiz pergunta, vem cá, você entrou lá sem autorização dele? Sim, mas por que você entrou? Ué, excelência, eu entrei porque... Você não sabe que tem um artigo, de violação de domicílio. Sei, sim, senhor, sei, mas na minha cabeça não se encaixava naquela situação porque não era proibido, ali não tinha casa. Para mim ali, era o local de trabalho dele. E lá fala, entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem? De direito? Em casa. Você ainda dá uma esculhambada no juiz. Lê aí, doutor. E eu, na verdade é você, Marcelo. Eu ainda falo, doutor, você não sabe ler? Casa. Casa é onde o sujeito mora, doutor. Então, não entrei na casa dele. Não era proibido naquela situação. Não era casa. Só que o Marciano Mocorongo, você esqueceu que logo abaixo o artigo fala assim, o termo casa compreende compartimento não aberto ao público, se tinha portão não era aberto ao público, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. O juiz ainda vai me dar uma esculhambada. Não, Marcelo, eu sei o que é termo casa. Eu sei que é casa. Só que considera-se casa onde o sujeito exerce a profissão dele. O escritório, o local de trabalho. Então você praticou sim. Só que olha só,
O juiz vai acabar me absolvendo. Ele vai continuar. Mas me fala o seguinte, que série você tem? Tenho terceira série. Ah, você não tem nem o ensino fundamental completo? Não, senhor. Ah, tá. Quantos cursos de aperfeiçoamento o Corpo de Bombeiros já te deu? Eu tive um curso quando eu me formei há 20 anos atrás, 22 anos atrás. Ah, sim. Mas você é cabo, você é graduado. Você fez concurso de cabo? Não, senhor. E eu fui graduado, eu saí cabo juruna por tempo de serviço. Senhores, naquela situação, não é razoável exigir de mim uma interpretação diversa. Não é razoável exigir um conhecimento profundo de justo e injusto. Na minha cabeça, como ali não era casa, eu achei que não era proibido entrar. E aí eu entrei, então vou me beneficiar do que o Código Penal Militar denominou de erro de direito. Entendeu a situação? Tá certo? Agora imagine que se eu fosse um tenente, você, capitão, mandou o tenente fazer isso. O tenente tem 3 anos de academia no mínimo. Tem mais o estágio de aspirante, não é isso? Tá? Não, como é que vai alegar? Como é que vai comparar o tenente com aquele cabo juruna que só tem terceira série? Então depende também de todo o contexto. É por isso que eu volto com você aqui no artigo. Erro de direito. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato. Eu achei, juiz, que era lícito eu entrar ali. Porque era alfaiate, não estava escrito que era uma... Ali não era uma residência. Para mim, casa é onde mora alguém. Alfaiate ali é onde ele trabalhava. Só que eu interpretei errado, porque a lei também diz que considera-se casa. Onde? Agora, analise o contexto. Era excusável, que eu vou falar agora, o que é? Aquela minha interpretação era por causa da minha baixa escolaridade, por causa da falta de treinamento, entendeu? Por situação de ignorância. Por ignorância ou erro de interpretação da lei ser excusável. Pronto. Com isso, então, vamos ainda. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. O marciano estará isento de pena, vírgula, uma vez que incorreu em erro de direito. Falso. Eu não estou isento de pena. A minha pena vai ser atenuada. Viu que tem uma parte certa e outra errada. Realmente eu agi mediante erro de direito, porque eu tive uma falsa interpretação da lei, não da realidade, da lei, ou porque eu, ou em razão da ignorância, ou por erro de interpretar aquele contexto, eu interpretei casa como se fosse o local onde só morava gente. E não é assim. Casa é qualquer compartimento habitado, inclusive onde, que não seja coletivo, que não seja aberto ao público, desculpa, inclusive onde o sujeito exerce a sua profissão, o seu escritório de advocacia, o seu consultório médico. É considerado casa. Mas eu, por ignorância, por falta de conhecimento, eu errei quanto à interpretação da lei. Eu vou estar isento de pena. Falso. A pena é atenuada. Ou seja, a pena do crime que vai de detenção até 3 meses, o juiz pode diminuir isso. Isso é atenuar. Ou substituir por outra. O juiz pode aplicar uma multa, pode aplicar uma outra espécie de pena, menos grave do que ali, mas jamais isentar de pena. E isso é a diferença lá do Código Penal Comum. Porque o erro contra a ilicitude, sobre a ilicitude, o erro de proibição lá no Código Penal Comum, se o erro for excusável, se o erro for invencível, ele isenta o sujeito de pena. Aqui no Código Penal Militar você vai marcar falso. Ele não está isento de pena. Vai ter atenuada a pena, ou vai trocar por outra. Atenua-se a pena, ou o juiz substitui por outra menos grave.
Tá certo? Não se admite erro de direito agora. Não se admite. Porque senão vão perguntar para você, ó, o erro de direito, quando excusável, pode ser aplicado em qualquer crime no direito penal militar. Não! Não se aplica, ó, salvo, não se aplica nos crimes que atentem contra o dever militar, que são os crimes lá do artigo 183 até o 204 do CPM, irmão. Insubmissão, deserção, dormir em serviço, né, lá do 203, salvo melhor juízo. Não são todos os crimes que admitem a atenuação da pena ou a troca da pena, a substituição, pelo erro de direito. Porque o Código Penal fala salvo, ou seja, não se admite. Não vem aqui alegar que você desconhecia a lei, ou não vem alegar que você interpretou falsa a lei para estes crimes aqui. Crimes que atentem contra o dever militar. Aí não. Artigo 183 a 184, tá certo? E aí fecha aqui, ó. O erro, tá certo? Ou a ignorância tem que ser, ó, excusável. Caramba, Marcelo, o que é isso? Excusável, pessoal, é perdoável. Vamos aqui, ó. Excusável é aquele invencível. É aquele perdoável. É aquilo que se perdoa. Qualquer pessoa que tivesse naquelas condições, com terceira série, juruna, sem ter tido instrução específica sobre o direito penal militar ou sobre, alguma área de direito, qualquer um incorreria naquele erro, sim. Então o erro dele é excusável. Aquilo que poderia acontecer com qualquer pessoa naquela situação. Por isso que se fosse um tenente, não poderia alegar isso, porque para o tenente vira inexcusável. Porque o tenente, você tem nível superior, rapaz. Você fez academia. Você treinou, você é instrutor, inclusive, tenente. Esse erro, você não pode alegar. Esse erro é imperdoável. Esse erro é inexcusável. Tá certo? Então, olha só os elementos. O erro, tem que ser inexcusável, que é aquilo que pode acontecer com qualquer pessoa naquela situação. Não é que pode acontecer com qualquer pessoa, porque senão ia beneficiar o tenente. Qualquer pessoa naquela situação. Qualquer pessoa que tivesse baixo grau de instrução, cabo juruna. Porque o que é erro para você, o que é erro para mim, pode ser que não seja para você. Pelo grau de evolução, pelo grau de instrução. O que me beneficia, pode ser que não te beneficie. Então, esse artigo aqui dá para fazer um monte de pegadinha. E eu digo, eu aqui elenco 3 básicos para você. Cuidado quando aparecer a palavra isentar de pena. Não é isenção de pena. O erro de direito não isenta a pena. Não isenta de pena. Vai tão somente atenuar, abrandar, ou trocar uma pena por outra, menos grave. Primeira observação. Segunda, não é qualquer crime, porque aqueles que atentem contra o dever militar não pode alegar, o agente não pode alegar erro de proibição, desculpa, erro de direito. E terceira, tem que ser excusável. E não inexcusável. Se aparecer inexcusável, falso. Tem que ser excusável. Excusável é aquilo que se perdoa. Para você gravar isso, você está passando e pisa no pé de alguém, você não precisa mais pedir perdão para ele. Você fala, escusa-me. É que você está pedindo perdão, cara. Ora, o sujeito que está sentado, ele vai analisar. Qualquer um pisaria no meu pé. Está perdoado, porque eu estou com a perna esticada. Qualquer um pisaria no meu pé.
Olha como é excusável aquilo que pode acontecer com qualquer pessoa naquela situação. Naquela situação. Isso é excusável. Por isso, excusa-me. Me perdoe. E aí só analisar. Não, para aí. Você está de sacanagem comigo? Você é tenente que quer um perdão numa situação dessa? O tenente quer... Não, para aí, tenente. Agora o cabo Juruna sim. Tá certo? Ok? Quando falta consciência da proibição, ocorre no direito penal o que se denomina de erro de direito. Erro de direito. Porque nós temos outras espécies de erro. Nós temos o erro de fato, que não é este caso. Tá certo? Erro de fato. Erro de fato. É isento de pena. Pronto, ó. No erro de direito não é isento de pena. Tem a pena atenuada ou substituída por outra. Erro de fato, sim. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente excusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui, ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Não entendi nada, Marciano. Sim, numa breve leitura, numa simples leitura você não vai entender. Mas este artigo é rico em informações que você vai matar todas. Você vai ter para a sua prova. Olha que interessante. Primeira coisa, erro de fato. Pessoal, aliás, primeira coisa você tem que fazer. Quando se fala em erro, eu tenho erro de direito e erro de fato. Abre isso aqui para você. Ó. Eu tenho erro de direito e erro de fato. No erro de direito, o sujeito, por ignorância, o sujeito, por erro, ele interpreta falsamente a lei. Ignorância ou erro, ele vem aqui e há um problema na interpretação da lei. Eu achei que como ali não era uma casa, não era uma moradia, eu podia entrar, porque nesse caso, na minha cabeça, não era proibido. Então você incorreu em erro de direito. Isto traz como consequência a isenção de pena falsa. Isto traz como consequência atenuar a pena. Ou trocar, substituir. Grave isso aí, ó. Ou troca ou substitui, jamais isenta. Tá certo? Para ter erro de direito, esse erro tem que ser excusável, ou seja, invencível. Invencível é aquilo que qualquer um naquela situação erraria. Excusável é aquilo que se perdoa. Não pode ser em qualquer crime, porque crimes contra o dever militar não pode. Tá certo? E há uma falta de consciência quanto à lei. Falta uma consciência quanto à sua interpretação. Muito bem. Agora o erro de fato, pessoal. O erro de fato. Há uma falsa interpretação da realidade. Olha que interessante. Há uma falsa interpretação da realidade. Não quero nem saber se é lícito ou ilícito. Não estou perguntando se é proibido ou permitido. Porque esta pergunta, se é proibido, você achou que isso era proibido ou permitido? É erro de direito, que lá no direito penal comum chama-se erro de proibição. Não, no erro de fato, há uma falsa interpretação da realidade. O que no Código Penal comum chama-se de erro de tipo. Aqui chama-se de erro de fato. Que surge em duas situações. Tá certo? Falsa interpretação da realidade. Ele falou assim, ó. Inexistência de elementos
inexistência de circunstâncias do crime. Inexistência na cabeça do agente, não existe ali os elementos ou as circunstâncias que caracterizam o crime. Eu não quero saber se é proibido ou... a diferença daqui para cá está nisso. No erro de direito, o sujeito, a realidade para ele está perfeita. O que ele está equivocado é com a interpretação da lei. No erro de fato, a realidade para ele está obscura. Há uma falsa interpretação da realidade. Inexistência de elementos ou circunstância do crime. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha que interessante. Quais são as circunstâncias do homicídio? Quais são os elementos do homicídio? O verbo matar e a palavra alguém. Elementos do crime são as particularidades, são as condições ou as circunstâncias essenciais para caracterizar o crime. Matar alguém. Quais os elementos do crime do homicídio? A palavra matar e a palavra alguém. Tudo bem. Eu sou recruta, né? Estou indo, sempre morei na cidade, ingressei no exército, estou indo para o acampamento, e fomos para um acampamento, numa região de Pantanal. O senhor sabe que na região de Pantanal, às vezes você topa com onça como se estiver topando com gente na rua. Tem onça, entendeu? Na região de Pantanal, e onça come gente. Tá certo? Eu, por exemplo, vou dizer para você, eu tenho um amigo meu que já faleceu em razão disso. Tá certo? Já faleceu em razão de ataque de onça. Quando o pai tentou, não conseguiu. Você está entendendo? Muito bem. Olha só que interessante. E eu sou recruta. Moro na cidade, não sou adepto, ou melhor, eu não tenho experiência com mato. Entrei no exército, fui servir na região de Mato Grosso, tá certo? E aí eu fui fazer meu acampamento na região de Pantanal. Meu primeiro acampamento. No meu quarto de hora, eu estava de sentinela, estava guardando ali, né, enquanto todos dormiam. Um sargento muito vacalhador, falou, eu vou dar um medo nesse recruta. Tá certo? O sargento pega... E eu estou de 2 às 4 da manhã, no quarto de hora. O sargento pega. E para dar um medo em mim, e fazer, né? Depois, no outro dia, graça com isso, ele pega, sai do acampamento, dá a volta, e vem nos arbustos, como se fosse uma onça, ó. Coloca um ponche, coloca uma capa e vem. Você está entendendo? Não dá para eu identificar que existe um ser humano ali. Coração, ó, meu Deus do céu. Porque olha a preocupação, não só comigo, mas com o pessoal que está dormindo. Se essa onça ataca esse povo aí, ó. Eu já começo a pensar nas matérias que eu vi no jornal e tudo mais. Olha que interessante. E aí vem, de perto, mais ou menos, né? E eu dou alerta. Alto lá! Tem alguém aí? Identifique-se. E o sargento nada de se identificar. Pelo contrário, ainda vem na minha direção com mais ginga de onça. Alto lá, identifique-se. Senhores, 2 horas da manhã, toda a tropa está dormindo. Eu não vou sair dali correndo para chamar o oficial de dia, para chamar o sargento, né, da guarda. Não vou. Eu estou num acampamento. Até porque isso eu correr e dar abandono de posto. Manejo o fuzil e toco um 762 daqui para lá, mato o sargento. Pronto, cara. Todo mundo acordou. O que aconteceu? Aconteceu? Não, tem uma onça ali, ó. Foi lá, é o sargento, morto já, com um tiro de 762 de fuzil no peito. Senhores, e agora? Na minha cabeça, eu interpretei a realidade de forma falsa.
Porque na realidade não existia um animal, não existia um bicho feroz. Na realidade existia um ser humano ali. Olha aqui, ó. É erro de fato quando pela inexistência de elementos ou circunstância do crime. Na minha cabeça, inexistia ali um ser humano. E para ter homicídio tem que ter ser humano, porque matar alguém é ser humano. Na minha cabeça, eu estava atirando em uma onça, que na minha cabeça estava prestes a atacar ou a mim ou a tropa que estava dormindo. Inexistia naquele momento pelos fatos apresentados a mim, inexistia o elemento do crime homicídio. Qual que é o elemento? Alguém. Estou livre, estou isento de pena. Quem mandou você fazer gracinha, sargento? Quem mandou você fazer gracinha? Tá aí, ó. Quem perdeu foi só você, infelizmente, entendeu? Tá? Porque olha só, neste caso está isento de pena. Olha a outra situação, tá? A outra situação é quando o sujeito supõe a existência de circunstância que tornaria a ação legítima. Olha que interessante. Aqui, ó, situação, né? Essa é a primeira e a segunda. O que nós chamamos de discriminante putativo, ou seja, existência. Existência de situação, vou colocar. De situação que legitimaria a ação. A ação. Pô, professor, essa parte é difícil. É difícil. Mas com um pouco de esforço, você aprendendo isso aqui, você mata qualquer questão. Tá? Daqui a pouco vai ficar mais difícil, que eu vou misturar erro de direito com erro de fato, e para você eliminar qualquer dúvida. Existência de situação que legitimaria a ação. Agora muda. Você, policial militar, está em ronda, num local de bancos, com frequente assalto, com frequente roubo à mão armada. Eu, marciano, cabeludo, entendeu? Todo na ginga, estou passando, a viatura passa, eu em situação de suspeita, viro, né? Viro, faço um gesto, alguma coisa, você para a viatura e já fala, mão na cabeça, mão na cabeça, porque é uma região de assalto ali, e você está numa atitude suspeita, entendeu? Ajeitei a camiseta, tal, tipo querendo esconder uma arma, entendeu? Você chegou, você está de serviço, bora, encosta, mão na cabeça, eu coloco a mão na cabeça, e nesse momento, eu faço isso, levo a mão na cintura, no bolso, que quando leva a mão no bolso, você está com o fuzil cruzado, você dá um empurrão em mim, para ir para a parede. Levanta a mão, rapaz, na hora que se empurra aqui, eu bato com a cabeça na parede, desequilíbrio, caio, quebro o nariz. E você vem já, me algema e tudo mais, quando você vai ver no bolso, era um celular que estava tocando, só que estava no silencioso, apenas vibrando. E eu assustei, foi atender, você pensou, na sua cabeça, eu ia sacar uma arma. Você, policial, agiu imediatamente. Entendeu? Nem me deu tiro, mas você empurrou com o fuzil, empurrou com a arma, para imobilizar. Nisso aí, desequilibrei, bati a cabeça, bati o nariz, mas deu lesão corporal, até mesmo homicídio. Você está dentro do erro de direito ou dentro do erro de fato? Você está dentro do erro de fato, porque você pensou pelaquela situação, pela realidade. Que realidade? Ué, o que você pensa do sujeito que está com a mão na cabeça e rapidamente tira uma mão da cabeça e mete a mão na cintura? Mete a mão no bolso. O que você pensa? Você pensa que ele vai pegar uma arma. Na sua interpretação da realidade, não da lei, da realidade,
você estaria diante de uma situação que autorizaria você até revidar. Você estaria diante, existiria a existência de uma situação que tornaria a sua ação legítima. Você estaria em legítima defesa. Ou em estrito cumprimento do dever legal. Mas vamos trabalhar em legítima defesa, porque se eu saco de uma arma para te atirar na sua cabeça, eu ia sacar a arma. Você interpretou falsamente a realidade. Por quê? Porque na realidade eu ia pegar o celular. Mas na sua cabeça, pelo contexto, eu ia pegar uma arma. Você está livre, você está isento de pena. É isso que é o erro de fato. Que no direito penal comum, para você que formou em direito, eles chamam isso aqui lá de erro de tipo. Eu falo porque eu também dou aula de direito penal comum. Entendeu? E aí, lá é erro de tipo. Aqui chama-se erro de fato. Lá chama-se erro de proibição. Aqui chama-se erro de direito. Erro de fato. Erro de direito. Erro de fato isenta a pena. Erro de direito atenua ou autoriza a substituição. Erro de fato, o sujeito está livre. Ou porque inexistia para ele os elementos do crime, ou porque existia uma causa que excluiria a ilicitude. Na cabeça dele, ele estava diante de uma legítima defesa, por isso que ele empurrou o sujeito, está isento de pena. Vamos nos artigos para você ver? É isento de pena. Não é atenuar ou substituir, não. É isento de pena. Quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável, erro plenamente justificável, erro plenamente perdoável, erro que qualquer um incorreria, a inexistência de circunstâncias de fato que o constitui. Este ou está ligado com o crime. É isento de pena quem, ao praticar o crime, isso aqui, ó, este ou está ligando com o crime, senhores. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente excusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui. Para aqui. Eu que atirei, eu recruta, lá na região de Pantanal que eu estava de serviço, atirei no sargento pensando que era uma onça que ia nos atacar. Olha aqui, ó. Inexistência de circunstância de fato. Por que fala inexistência? Porque para ter homicídio, o alvo tem que ser pessoa. E na minha cabeça, inexistia pessoa, porque tinha ali um animal feroz. Ou existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. É você que, quando mandou colocar a mão na cabeça, eu coloquei, mas tirei a mão rápida e mandei na cintura. Na sua cabeça existia, sim, uma situação de fato de legítima defesa. E quando há essa situação, você pode revidar. A sua ação é legítima. Você está isento de pena? Você terá pena atenuada? Você terá pena substituída? Você está isento de pena. Entendeu? Então agora você já sabe. Eu prometi para você que eu ia fazer essa diferença. Né? Agora você já sabe que quando se falar em erro, você abre, opa, erro de direito, erro de fato. Erro de fato, aqui, erro de fato isenta de pena, aqui só atenua. Aqui só autoriza a substituição. No erro de fato, o sujeito erra quanto aos elementos do crime ou às circunstâncias. Ele fala, inexiste
inexistência de elementos. Ou ele erra sobre alguma excludente de ilicitude, sobre a existência de situação que autorizaria agir, ou seja, que tornaria a ação legítima. Vai desculpando a letra aí, mas é para não perder o raciocínio. Opa, eu achei que eu estava diante de uma legítima defesa. Eu achei que eu estava diante de uma legítima defesa. Isto aqui é o que se chama de discriminantes. Discriminantes, sua letra é muito feia, mas não é verdade. Discriminantes putativa. Discriminantes putativas. O que é uma discriminante putativa? É aquilo que só existe na cabeça do sujeito. Na realidade não existe. Mas as circunstâncias de fato, tudo indicaria. Eu vou te dar um outro exemplo, né, que inclusive a gente usa muito no direito penal comum. Eu ameaço você de morte. Eu ameaço você de morte. Eu sou chefe, né, de uma facção, você não quis entrar para a minha facção, você tinha 16 anos, falei, então, ou você muda da comunidade, ou você vai morrer, cara. Aliás, o dia que encontrar com você, você vai morrer. E você, evidentemente, com medo, mudou. Você só tinha duas alternativas, ou entra para a facção do Marciano, ou morre. Você mudou, você não quis entrar para a facção. 3 anos depois, eu encontro você, de longe, você já, puxa vida, ó, porque eu falei, o dia que te encontrar, eu te mato. E eu vou encontrar com você, vou olhando para você, reconheço, estou com uma jaqueta, meto a mão na jaqueta, a hora que eu vou pegar, a hora que eu vou tirar na mão, você dá um tiro em mim e mata. A polícia vem e constata que, aí você constata o que eu ia tirar uma Bíblia? Na sua cabeça eu ia tirar a Bíblia? Não, Marcelo, na minha cabeça você ia tirar uma arma, porque você já havia me ameaçado. Então você está diante de uma discriminante putativa. Você está diante de uma legítima defesa putativa, que só existe na cabeça do sujeito. Aqui em Mato Grosso aconteceu recentemente, de 2 amigos policiais, né, militares, policial militar, né, um muito amigo do outro, enquanto o outro estava na audiência, pesado inclusive, o amigo esperou em casa atrás do portão. Quando o cara chegou com a moto, o amigo que estava atrás do portão falou assim, perdeu. E quando ele falou perdeu. O cara da moto só sacou a pistola e meteu bala nele, irmão. Matou. Na cabeça do cara que estava pilotando a moto, que estava acabando de chegar de uma audiência pesada, audiência envolvendo homicídio, inclusive, na cabeça dele ele estava diante, polícia está em constante tensão. Você nem vai lembrar da voz do seu amigo, irmão. Você pensou que seria agredido, você pensou que seria morto. Perdeu, sacou e mandou bala, matou o cara. Legítima defesa putativa. Porque na cabeça dele existia, naquele momento, uma situação que tornaria a conduta dele legítima. Uma excludente de ilicitude e legítima defesa, ok? Olha aqui, senhores. Eu trouxe mais alguns exemplos para você, ó. Tá? Desacata superior. Para comprovar a questão do erro de fato. Eu falei do homicídio. Agora, olha que interessante, ó. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Pena, reclusão até 4 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Olha que interessante. Quais os elementos desse crime? Um monte. Quais as circunstâncias? Um monte. Ó. Desacato, a palavra desacatar, a palavra superior. Desacatar superior, pessoal, é menosprezar. É você xingar o superior. Então, olha só. Você está de serviço num quartel, tá certo? Chega lá um sujeito fardado, sem nem
né? Chega lá um sujeito fardado, não tem insígnias nenhuma, não tem divisa para dizer que ele é cabo sargento, não tem estrela para dizer que ele é tenente, não, está com a farda lisa. E esse militar não é do seu batalhão, você está de serviço na guarda, você, pois não? Ele chega, você, pois não, ele chega, eu quero falar com o oficial de dia. Você fala assim, ó, qual que é o seu nome? Não interessa, chama o oficial de dia para mim, rapidinho. Você, não, mas o senhor tem que identificar, o oficial de dia vai perguntar para mim o que aconteceu. Rapaz, estou falando, chama o oficial de dia logo, seu soldado Mocorongo. Você fala assim, ó, Mocorongo é você, sua mãe, sua avó, entendeu? Você ainda fala, de onde você é? Eu sou do outro batalhão. Então, pensa que é o quê? Policialzinho de merda do outro batalhão vem aqui mandar no nosso? Olha o que você falou, beleza. De longe, o oficial de dia já vê. O oficial de dia só grita lá, ô major, tudo bem? Seu coração, tum, 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 tum. Caraca, meu, olha o que eu acabei de falar para o major. O major chegou e falou assim, ó, pode dar voz de prisão aí para o seu subordinado? Estou dando voz de prisão para ele? Por desacato. Pronto, coitado, você vai responder por desacato. Quando chega lá no juiz, o juiz pergunta, vem cá, você falou algumas palavras assim? Falei, excelência. Você xingou ele, inclusive, de vagabundo? Sim, excelência. Por quê? Porque eu pedi para ele identificar, ele não quis identificar e tal, entendeu? E eu acabei falando, sim, mas ele é major. Mas ele não é do meu batalhão, excelência, você fala para o juiz, não é do meu batalhão. Não interessa se ele é do batalhão ou não, ele é superior. Aqui não fala desacatar superior do seu batalhão, é desacato a superior, não interessa se ele é do seu batalhão ou não. Aí, a sua defesa vai, né, o juiz vai continuar. Tudo bem que ele não era do seu batalhão. Você não viu a estrela de major nele? Não, excelência. Ele estava sem estrela. É verdade, major, que você estava sem... Sim, porque eu estava fazendo um curso operacional, excelência, no BOP, e lá a gente é obrigado a tirar nome, tirar tudo. No intervalo do curso que eu fui lá no batalhão, que era perto ali, entendeu? Só para pedir um apoio para a próxima instrução. E eu estava com pressa, ele estava fazendo muito de pergunta para mim, eu estressei com ele, e ele me desacatou. O juiz vai dizer, mas... para aí, então tem que absolver. Porque houve aí, então, um erro de fato. Na cabeça dele, ele não estava dirigindo-se a superior. Inexistiu ali uma falsa interpretação da realidade. Na cabeça dele, ó, o cara está sem a estrela, está sem as insígnias. Está sem nome, ou ainda com nome, não era do batalhão. Como é que ele vai saber? Entendeu? Isto é um erro de fato. Está isento de pena. Entendeu? Por quê? Porque na cabeça sua, ali você não estava desacatando um superior. Tá? Erro culposo. Se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente. Se o fato é punível como crime culposo. Olha só, pessoal. Nós temos, então, o erro excusável e o inexcusável. Olha aqui, ó. Quando se fala em erro, lembra? Erro de direito, erro de fato. De qualquer forma, nós temos erro excusável e o inexcusável. O erro excusável, ele é tão forte, ele é tão nítido que qualquer um erraria. O erro inexcusável é aquele mais ou menos. O cara só erra porque ele foi o que o pessoal chama aí no batalhão de mocorongo. Mas você é bem mocorongo. Se você tivesse prestado atenção, você não ia errar. Esse é o inexcusável, é aquele imperdoável. O excusável é o perdoável. Olha que interessante. Seu erro deriva de culpa, seu erro é inexcusável. E se o crime praticado for punível, for punido com culpa, o agente responde, vamos para o sentinela. Eu estou lá na região do Pantanal, meu primeiro serviço, morro de medo de onça. Vamos voltar no exemplo do sargento que foi dar medo em mim? Beleza. O sargento vai, 2 horas da madrugada, vou dar um medo nesse recruta, pega uma manta,
pega uma coberta, um cobertor, e vem por trás dos arbustos, por trás dos matos, para me dar um medo. Entendeu? Para depois vacalhar comigo, fazer gozação com a minha cara. E eu falo, quando está perto, alto lá, identifique-se. Nada. Ele não identificou. Eu atiro, é aquele exemplo, e eu estou isento de pena, porque qualquer um que estivesse no meu lugar interpretaria aquela realidade de forma errada. Interpretaria que ali existia um bicho feroz e não um ser humano. Agora corre. O sargento falou, vou dar um medo nesse rapaz, vou dar um medo nesse recruta. Vai para lá e vem de lá para cá. Eu, de longe, simplesmente manejo o fuzil e atiro. Sem ao menos perguntar, quem é? Identifique-se, alto lá. Não, nem isso eu perguntei. Eu já fui atirando direto, o juiz vai perguntar para mim, vem cá. Você atirou? Sim. Mas por quê? Porque eu pensei que era uma onça. Ali é a região de onça. A notícia de que onça come gente pra caramba lá. Entendeu? E eu fiquei com medo. Mas vem cá. Não poderia ser um ser humano? Você não deu sinal de alerta? Você pediu para identificar? Eu nem pedi, doutor. Fiquei com medo, nem pedi. Bem mocorongo você, né, Marcelo? Então o seu erro é imperdoável. Mas também vem cá, o que o sargento foi fazer lá? Nem ronda ele estava fazendo. Ele nem estava de serviço aquele dia, ele foi lá só para me sacanear. Então é como se fosse um meio, que o pessoal aí fora chama de meia culpa. Não é isso? Meio culpa. É como se tivesse, para aí, ó. Se eu tivesse um pouquinho mais de cautela, se eu tivesse um pouquinho mais de diligência, eu não atiraria. Porque se eu tivesse falado para ele, identifique-se, e ele tivesse identificado, eu não atiraria. Identifique-se, e ele não tivesse se identificado, aí eu atiraria e eu estaria aqui. Ó. Mas por que eu não falei? Porque eu fui, de certa forma, negligente, e não pedi para ele identificar. Atirei sem tomar as devidas precauções. Eu vou responder. Eu não queria a morte dele, então eu não vou responder por homicídio doloso. Mas vou responder por homicídio culposo, porque de fato foi comprovado o erro. Eu realmente pensei que era uma onça. Mas esse erro foi culposo. Porque se eu tivesse tomado as medidas de cautelas mínimas, que é pedir para identificar, eu não teria tirado. Ou se tivesse tirado, aí sim justificaria um erro excusável. Tá certo? Então, é punível sim o erro culposo. É punível sim o erro inexcusável. Aquilo que é originado por falta de uma cautela, por falta de cuidado, por falta de atenção, por falta de diligência. Aí o sujeito, ele é punido, ele é condenado por crime culposo, se estiver previsto em lei como crime culposo. E o homicídio tá, olha aqui para você ver. Homicídio simples, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Eu matei alguém? Matei. Na minha cabeça não era alguém, mas e daí? Crime culposo, homicídio culposo. E daí por quê? Porque eu não tomei as medidas necessárias. Homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 4 anos. Nesse caso, eu vou responder ou de 6 a 20 ou detenção de 1 a 4 anos. Vou responder por isso. Porque o erro ficou comprovado. O cara realmente queria me dar um medo. Realmente, fez até simulação. Realmente, não dava para identificar dali, pelo vulto, que era um ser humano. Então, ficou comprovado o erro. A culpa, ou seja, o vacilo, foi eu não ter dado o alerta. Eu não tomei o cuidado de falar, alto lá, identifique-se. Esse foi o vacilo. Então vou responder por homicídio culposo. Não quis a morte, mas porque não agi de forma diligente,
de causal resultado, tá? Erro provocado. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Se quem provocou o erro foi uma terceira pessoa, você que errou não responde, agora o terceiro responde. É isso que quer dizer, exemplo. Imagina que você está lá num pelotão, tá certo? Eu sou subtenente. Você está no pelotão. Eu tenho uma moto de 1.100 cilindrada com um capacete que vale aí R$3.000. Tá bom? Tem um cara que está de olho nesse capacete. Só que ele não tem dinheiro. Então ele, uma hora dessa eu vou pegar esse capacete desse sub. Beleza. Eu chego com a moto. Não vou para o meu setor, para a minha subtenência. E eu passo lá no seu pelotão e falo para você, ó, João, guarda esse capacete para mim aí, daqui a pouco eu pego. Que eu vou ali na enfermaria, ou então vou no TAF, vou na educação física, sei lá. E deixo o capacete ali com você. Daqui a pouco vem o cara que sempre quis o capacete. E ele fala para você assim, ó, o sub... E ele viu eu deixando o capacete lá. Esse terceiro. Ó, ô João, o sub falou para você me entregar o capacete aí. Você pode pegar aí, tá aí. Beleza, entregou o capacete. Daqui a pouco chega o sub. Cadê o capacete, ô fulano? Ué, entreguei, pô? Entreguei. O cara simplesmente vazou com o capacete, vendeu o capacete. Tem testemunha que viu você entregando o capacete. O sub deu voz de prisão em você, ou por peculato ou por furto. Depois vai discutir que crime é. O que o juiz vai dizer para você? Ora, vai ouvir as testemunhas? Não, realmente. Chegou lá, né, um colega e falou que o sub tinha mandado pegar. E ele entregou. Mas ele desapareceu. Estava sob a guarda sua o capacete e você entregou para os outros. Só que você errou porque o terceiro provocou o erro. Então você não vai responder por crime. Quem vai responder por crime é ele, que pegou o capacete, que induziu você a erro. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este terceiro pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Então você que pediu o capacete, né? Eu deixei o capacete e você entregou para o outro, porque o outro chegou e falou, dá o capacete do sub aí, que ele me autorizou a pegar, ou então dá o capacete aí que eu vou levar para o sub ali, né? E sumiu com o capacete. O terceiro que vai responder, e não você. Entendeu? Erro provocado por terceiro, responde o terceiro, tá certo? E aí, então, encerro por aqui. Satisfação. Qualquer dúvida, pode me mandar o e-mail. Eu sei que essa parte é difícil, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? E aí? Aqui o professor Silas. Satisfação. Papai novo, parabéns, entendeu? Tá? Parabéns mesmo, professor. Dá um alô aí pro pessoal aqui. Dá um alô aqui, ó. Dá um alô pro pessoal. E aí, pessoal, um abraço para todo mundo, hein?